posicione no lugar onde Deus quer que você esteja. Seja bem-vinda no Devocional Palavra que Transforma. Você é um presente de Deus para a sua casa, para a sua família. Deus tem um plano para você e esse plano não pode ser ignorado. Ele tem que ser alcançado. De que forma? Crendo com fé de que Deus a criou para um motivo. E este motivo é para a honra e glória do nome do Senhor. Quando eu realmente penso dessa forma, em dizer para mim mesma que é algo especial na minha vida, porque Deus me criou todo-poderoso, aquele que é perfeito, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, o dono, o criador de todas as coisas, aquele que se fez carne, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que é Espírito Santo e que nos direciona e nos conforta em momentos difíceis. Esse Deus te criou para um lindo propósito. Por isso, mesmo que em algumas situações da sua vida percebe que possa ter sido esquecida por alguém ou por um sistema, por uma situação, não se desespere e se posicione onde Deus quer que você esteja. E eu quero hoje ler com você uma passagem que está no livro de Lucas, um dos evangelhos, no Novo Testamento. Uma passagem que fala sobre o menino Jesus no meio dos doutores. Essa passagem, que está no capítulo 2 do livro de Lucas, ela vem logo após a descrição do nascimento de Jesus, sobre os pastores na cidade de Belém, sobre a circuncisão e a apresentação de Jesus Cristo no templo. E a partir do versículo 39, conta sobre o menino Jesus no meio dos doutores. Eu quero ler com você com calma, preste bem atenção nessa leitura, para que cada palavra entre realmente no seu coração, faça morada e transforme o seu pensamento a respeito de você mesma, de quem você é em Deus. E diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Este era Jesus Cristo, ainda um menino. E assim Deus fala sobre você, uma menina, mas quando aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se torna uma filha de Deus. E como filha, você cresce e se fortalece em espírito, porque o Espírito Santo trabalha no seu ser. E fala que você deve ser cheia da sabedoria divina, sabedoria dos altos céus, uma sabedoria que eu encontro lendo a palavra, que eu encontro pedindo a Deus para que esta aumente em meus pensamentos, em minhas decisões, em minha caminhada. E ele fala que a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus está sobre mim, está sobre você, porque Deus é amor misericordioso, tardio em irar-se, que entregou o seu Filho unigênito, o único da espécie, para morrer no madeiro e ressuscitar, vencendo a morte, à destra do Pai, intercedendo por nós. E continua no versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, Jesus já com 12 anos, acompanhando seus pais, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Jesus, com 12 anos, já reconhecia o ministério que estava para ele, porque ele era o próprio Deus, mas também era homem, era menino, feito carne, que percebia e vivia as mesmas situações que nós passamos. No versículo 44 continua: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca deles.
há momentos em que você se sente abandonada, se sente esquecida. E as pessoas pelas quais você diz que te esqueceram passam dias sem uma ligação, sem um retorno, sem uma palavra de bondade sobre você. Muitas vezes você se sente esquecida no seu trabalho, esperando aquela promoção, esperando o reconhecimento. Muitas vezes você se sente esquecida na escola, onde o professor nem olha para a sua existência, sendo você uma pessoa tão dedicada. Quantas vezes você se sente esquecida pelos seus pais, pelas suas amigas? E o que você faz então quando se sente esquecida? Porque Jesus Cristo tinha sido esquecido pelos seus pais, e seus pais caminharam por um dia achando que Jesus estava ali no meio. As pessoas acham que está tudo bem com você. As pessoas imaginam que você não tem se sentido esquecida. Mas o Senhor faz com que alguém se lembre de você, assim como os pais de Jesus no versículo 45, quando estes não encontram, voltam para Jerusalém. Deus faz com que alguém retome ou retorne o olhar para a sua vida, mas você precisa esperar, como Jesus fez, como Jesus estava. Que continuemos aqui a nossa leitura no versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Como acharam Jesus Cristo uma criança de 12 anos? Como as pessoas têm encontrado você quando você se sente esquecida? Quando as pessoas não se lembram de você, mas Deus faz alguém se lembrar em algum momento e essa pessoa olha para você. Mas como pessoas têm te encontrado quando retornam o olhar a você? De uma forma desesperada, de uma forma angustiada, com um coração entristecido, sem fé de que alguma coisa vai acontecer. Como as pessoas têm te encontrado e principalmente como você tem se posicionado, como você tem se sentido, porque Deus tem olhado para você. Os pais de Jesus o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, Jesus sabia qual era o ministério dele, que iniciaria há 30 anos. Mas ali ele já exercia o seu propósito, pelo qual ele nasceu, pelo qual ele foi criado. Você foi criada para algo e você precisa buscar isso em Deus. Fui criada para quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito diante de Deus? E diante deste propósito, eu não posso me sentir abandonada, mesmo que as pessoas tenham se esquecido de mim, porque eu sou filha de Deus, com um propósito, com um chamado. E eu preciso, mesmo que ainda não exerça este ministério, mesmo que ainda não exerça o propósito, mesmo que ainda eu não seja uma mulher casada, porque você pode pensar que ninguém olha para você, mesmo que ainda você não seja mãe, porque ainda não gerou, mesmo que eu ainda não tenha sido promovida, mas eu sei que Deus tem prometido isso a mim. Mesmo que as coisas ainda não tenham acontecido na sua vida, mas você precisa se posicionar como tal. Então eu preciso aprender a ser esposa antes de ser esposa. Eu preciso aprender a ser mãe antes de ser. Eu preciso aprender sobre a palavra antes de me tornar uma ministra da palavra de Deus. Eu preciso me tornar antes de ser, antes de exercer algo. Porque quando eu me torno, significa que eu me apropriei do que Deus tem para a minha vida. E quando eu me aproprio do que Deus tem para a minha vida, o sentimento de esquecimento já não existe mais em mim. E eu passo a ser posicionada diante do que Deus tem para a minha vida. Jesus, ele não se sentiu esquecido. Por quê? Porque ele estava posicionado no local correto, ensinando aqueles doutores no meio do templo, já praticando um ministério que estava separado para ele. E no versículo 47, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Mesmo que pessoas esqueçam de você,
no seu posicionamento as pessoas olham e digam: aquela pessoa tem potencial, aquela pessoa será uma ótima mãe, uma ótima esposa, aquela pessoa exercerá um ministério tremendo, porque ela tem se posicionado, ela tem se preparado para ocupar o lugar de propósito que Deus tem para ela. Você não precisa ser reconhecida quando começar a exercer. Você já precisa ser reconhecida antes de começar a exercer. Porque isso significa que você é uma mulher preenchida pelo Espírito Santo, certa do que Deus tem para a sua vida. E continuaremos nos próximos versículos, finalizando esta reflexão do local, do posicionamento que precisamos ter, mesmo que algumas pessoas se esqueçam de nós. Mas Deus jamais. E Ele sabe o momento certo, as pessoas certas para te alcançar no local onde você está posicionada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.